E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. Inteligência artificial conseguiu ler a mente de camundongos após varrer o seu cérebro e confrontar os movimentos faciais do rosto do animal. O Google anunciou que deu mais um passo para trazer a AGI ao nosso mundo. Exoesqueleto robótico oferece um aumento de 63% na mira e leva um youtuber ao segundo lugar no ranking global de game. China inaugura uma centrífuga que é a mais poderosa do mundo, capaz de atingir 300 vezes a gravidade da Terra. E a verdade chegou. Cientistas independentes revelaram os detalhes daquela história viral chinesa falando de um robô humanoide que poderia ficar grávido. Bora entender um pouco mais dessas histórias aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! A corrida pela AGI, Inteligência Artificial Geral, acaba de ganhar um novo capítulo, e ela vem direto dos laboratórios do Google DeepMind. Segundo informaram, pela primeira vez, um modelo de IA não apenas interpreta os comandos, mas raciocina, planeja e age de forma quase que autônoma, e isso tudo no nosso mundo físico. Eu estou falando do Gemini Robotics 1.5, uma tecnologia que pode redefinir a fronteira entre máquinas obedientes e os agentes verdadeiramente inteligentes. O anúncio apresentou não apenas um modelo, mas dois pilares que trabalham em conjunto. O Gemini Robotics 1.5, capaz de transformar visão, linguagem e ação em comandos motores que os robôs entendem, e o Gemini Robotics ER 1.5, especializado em raciocínio espacial e planejamento em múltiplas etapas. Juntos, eles funcionam como um cérebro e corpo, com a promessa de criar robôs que pensam antes de agir, algo que até agora é restrito apenas ao domínio dos seres humanos. Para entender a dimensão dessa mudança, imagine um ato simples de separar as roupas por cor. Para uma máquina comum, isso exigiria instruções rígidas, limitadas e específicas. Já o Gemini não só compreende o contexto de cores, mas também cria uma sequência lógica de passos, distinguir tonalidades, planejar movimentos, decidir onde colocar cada peça e até mesmo explicar em linguagem natural por que é que está fazendo cada ação. É como se o robô narrasse o seu próprio raciocínio antes de se mover. O verdadeiro avanço está no coração do conceito chamado de VLA, Visão, Linguagem e Ação, que busca integrar a percepção sensorial, a interpretação de linguagem e a execução física em um único sistema. Até agora, os modelos conseguiam converter comandos em movimentos, mas sem reflexão ou adaptação real. E o Gemini chega para quebrar esse limite. Ele raciocina internamente antes de agir, dividindo tarefas complexas em segmentos menores, mais fáceis de executar. O ponto mais impressionante, no entanto, não está apenas na execução. O Gemini mostrou a capacidade de aprender entre diferentes robôs. Isso quer dizer que habilidades treinadas em uma plataforma, como o humanoide Apollo, por exemplo, ou o braço robótico Franca, podem ser transferidas diretamente para outros modelos, e isso sem precisar reprogramar tudo do zero. Basicamente é como ensinar um único ser humano e ver todo o conhecimento se espalhando instantaneamente para o restante da humanidade. Essa importante flexibilidade abre o caminho para algo maior, a possibilidade de robôs generalistas que são capazes de trabalhar em casas, fábricas ou até mesmo em hospitais, aprendendo continuamente sem depender de instruções pré-programadas. Não é apenas mais um avanço técnico, é um sinal que nós estamos entrando na era dos agentes físicos inteligentes, que são capazes de pensar em vários passos à frente, avaliar riscos e até se alinhar com regras de segurança em tempo real. E por falar em inteligência artificial, dá bastante atenção no que eu vou falar agora, vai ser bem importante. E agora eu preciso falar sério com você. Com você mesmo. Se realmente gosta dos conteúdos que você vê todas as semanas aqui no Realidade Impressionante, chegou aquela hora que você pode mostrar o seu apoio. Nós conseguimos uma grande parceria com a Genesis AI, é a criadora da Áurea. Mas, para que essa parceria seja longa, duradoura, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Se você já usa uma ou várias outras IAs, passe a usar a da Áurea. Essa é uma plataforma que reúne lado a lado os modelos mais avançados de inteligência artificial que tem no planeta. E você pode usar de forma totalmente automática, de forma tranquila. Nela está unificada as seguintes IAs: ChatGPT, Gemini, DeepSeek e a Mistral. Tudo isso está disponível para gerar, testar e criar. E falando nisso, dá para criar imagens, dá para humanizar textos, analisar códigos e dá para fazer tudo o que os modelos de inteligência artificial mais poderosos do mundo te oferecem. E isso tudo num só painel, que é simples e autoexplicativo, é bem facinho de usar. Além do chat livre que nós temos na plataforma e você pode usar da forma que precisar, temos também os chatbots especializados em diversas áreas. São mais de 80 consultores digitais que estão disponíveis, e isso 24 horas por dia, 7
7 dias por semana. Temos consultores digitais de engenharia, comercial, TI, gestão, marketing, jurídico, publicitário, especialista em conteúdo digital e também muitos outros. Já deu para perceber aí que eu estou me aliando a uma inteligência artificial, uma empresa que cria inteligência artificial. E isso é extremamente importante para os nossos dias, não é não? Tenho bastante propriedade para dizer para você que quem não usar IA, já nos próximos anos, vai se arrepender completamente. São mais de 4 anos apenas aqui no YouTube falando para você sobre cada tecnologia nova que está surgindo. E eu confesso, a inteligência artificial foi a mais disruptiva que eu já vi, isso sem dúvidas. Tá, chegou aquela hora de falar de preço. Quanto é que custa tudo isso aí? Bem, é cerca de R$3 por dia. É muito mais barato do que pagar por cada inteligência artificial separado, não é não? Só raciocinar um pouquinho que dá para perceber. O plano é mensal, ok? Custa só R$ 99,90 por mês. Mas eu sempre trago coisa boa para você, não é não? Com o meu cupom você paga só R$ 89,90. Isso é muito importante, né? É um desconto interessante. Corre aí no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado, e você que me vê na TV grandão aí, dá uma olhadinha no QR Code. As primeiras assinaturas são limitadas, ok? Acessa rapidão aí e apoie o canal Realidade Impressionante. Valeu? Vou continuar te ajudando, você continua me ajudando. E a busca pela energia do futuro acaba de ganhar um impulso bem interessante. A startup norte-americana Zap Energy anunciou que a sua plataforma de teste de engenharia, chamada de Century, alcançou um desempenho histórico, mais de 100 disparos de plasmas contínuos, liberando 39 kW de energia na câmara de testes, que é um salto de 20 vezes em potência média sustentada desde que o sistema começou a operar em 2024. O feito impressiona porque a Century não utiliza combustível de fusão e nem gera reações de fusão ainda, mas foi projetada exatamente para simular as condições de uma usina real. A ideia é integrar e validar 3 elementos fundamentais: sistemas de energia pulsada repetitiva, eletrodos ultra-realistas e paredes de metal líquido, que são responsáveis por absorver o calor extremo do plasma e transferi-lo com eficiência. E o segredo está no método exclusivo da Zap, o Z-Pinch, estabilizador por fluxo cisalhado. Diferente das abordagens tradicionais baseadas em ímãs supercondutores gigantes ou lasers de altíssima potência, o SFS usa pulsos elétricos que comprimem o plasma no seu próprio campo magnético, criando estabilidade de forma muito mais compacta e potencialmente barata. Para manter o sistema trabalhando, a Century circula 1.100 kg de bismuto líquido e emprega um trocador de calor de 200 kW, além também de melhorias de engenharia, como um cone de nariz redesenhado e sistema de resfriamento de alto fluxo. O impacto é bem significativo. Se nas primeiras operações em junho de 2024 a plataforma mal passava dos 1,4 kW, agora os resultados validam que uma usina de fusão baseada em Z-Pinch pode ser sim viável em escala comercial. E a China acaba de colocar em funcionamento uma das máquinas mais extremas já construídas pela engenharia moderna. Trata-se do TIFF 1300, uma centrífuga gigante capaz de gerar até 300 vezes a gravidade aqui da Terra, enquanto suporta cargas de até 22 toneladas. O equipamento, desenvolvido pela Universidade de Zhejiang e instalado em Hangzhou, tem um objetivo bem ambicioso: recriar em escala reduzida, claro, e em tempo acelerado, os fenômenos que, no mundo real, levariam décadas ou até mesmo séculos para acontecer. A isso se dá o nome de hipergravidade, uma condição em que as forças exercidas superam em muito aquelas que nós vivenciamos normalmente. Para se ter uma ideia, uma montanha-russa pode empurrar passageiros a 2G, enquanto astronautas enfrentam até 5G durante um lançamento. Já a TIFF foi projetada para chegar até 1500G, ainda que os valores tão altos assim estejam além da capacidade da resistência humana. Para isso vieram ao mundo os Saiyajins, não? Goku e Vegeta ficaram bem felizes com essa notícia. Para de bobeira, Carlos, vamos seguir com a notícia interessante. Dentro de sua sala subterrânea de 200 metros quadrados, a TIFF 1300 utiliza um braço giratório de 6,5 metros, que é capaz de acelerar modelos em escalas impressionantes. A 100G, por exemplo, uma estrutura de apenas 90 centímetros, equivale no experimento, claro, a uma reconstrução real de 90 metros. O que levaria 100 anos para se espalhar em termos de contaminação no solo, poderia ser simulado em apenas 3 dias e meio. Os primeiros experimentos já mostraram sim o seu valor. A centrífuga foi usada para simular terremotos em barragens hidrelétricas, para prever impactos de tsunamis de até 20 metros de altura em áreas costeiras e recriar a pressão existente a 2.000 metros de profundidade, permitindo estudos bem interessantes sobre a extração de hidratos de metano no fundo do oceano. Além disso, testes em hipergravidade têm ajudado a desenvolver ligas metálicas mais resistentes e com menos defeitos, algo que é vital para a indústria aeroespacial.
Para operar com segurança, a Chief 1300 foi instalada abaixo do solo e equipada com um sistema de resfriamento a vácuo e, claro, também paredes de contenção que reduzem bastante ruídos, vibrações e o aquecimento gerado pelo atrito do ar. O impacto dessa máquina tecnológica vai além da ciência de materiais e da geologia. Trata-se de uma ferramenta que condensa o tempo e a escala da realidade, permitindo que a humanidade possa observar em questão de dias fenômenos que normalmente só poderiam ser compreendidos ao longo de vários séculos. E a ideia de decifrar pensamentos a partir de simples expressões faciais, como a minha tá fazendo agora aqui, ó, você consegue saber o que eu tô pensando? Peraí. Use a áurea, assine a áurea. Isso aí sempre pareceu coisa de ficção científica, mas um novo estudo da Fundação Champalimaud em Portugal mostra que talvez nós estejamos mais perto disso do que nós imaginamos. Pesquisadores descobriram que até mesmo movimentos faciais quase que imperceptíveis em camundongos podem revelar as suas estratégias de pensamentos internos, abrindo assim o caminho para estudos no avanço da mente e também, ao mesmo tempo, levantando preocupações sérias sobre a privacidade mental. O experimento começou com um simples desafio. Os ratos precisavam identificar quais de 2 bicos oferecia água açucarada. Esses eram alterados a cada rodada. Basicamente eram quebra-cabeças que exigia ajuste de estratégia. Ao monitorar os neurônios dos animais, a equipe encontrou algo inesperado. O cérebro parecia representar todas as possíveis estratégias ao mesmo tempo, não apenas a escolhida no momento. A questão seguinte foi inevitável. Será que o rosto também refletiria esse processo invisível aí? Combinando registros faciais com o aprendizado de máquina, a inteligência artificial percebeu que os padrões minúsculos de expressão revelavam tanto quanto as dezenas de neurônios monitorados diretamente. O mais surpreendente foi que camundongos diferentes exibiam os mesmos padrões faciais para as mesmas estratégias mentais, como se existisse uma espécie de linguagem universal dos pensamentos que é refletida no rosto. Do ponto de vista científico, isso significa um salto enorme. A possibilidade de decodificar as estratégias cognitivas sem implantes cerebrais invasivos como o Neuralink, por exemplo, pode transformar a forma como investiga-se a saúde mental, as doenças neurológicas e até novas terapias. E não podemos esquecer também das novas formas de manipulação social. Isso aí vai ter com certeza. Inclusive, os próprios autores alertam. A mesma facilidade de acesso a pistas externas da mente abre um debate urgente sobre a privacidade mental. Afinal, se um simples vídeo pode revelar o que alguém está pensando, quais salvaguardas serão necessárias para evitar que terão abusos em tudo isso aí? Esse trabalho é, ao mesmo tempo, fascinante e bem perturbador, não é não? Ele mostra que a mente deixa marcas até onde nós não imaginávamos que aconteceria, em cada microexpressão e em cada movimento sutil. O que eu tô pensando agora aqui, não vai falar que é da áudio não, né? Tá, deixa quieto isso aí. Isso deixa então uma reflexão para todos nós, que é inevitável. Em um futuro onde as máquinas aprendem a ler os nossos pensamentos através dos nossos rostos, até que ponto nós poderemos ser donos dos nossos próprios segredos? Ou será que ninguém nunca mais terá segredo? Enfim, comenta aqui embaixo, assina a áurea. E o exoesqueleto movido por inteligência artificial acaba de mostrar até onde a fusão entre homem e máquina pode realmente ir. O youtuber Nick Zeta desenvolveu um dispositivo que levou sua pontuação no AIM Labs em nada menos que 63%, conquistando o 2º lugar do ranking mundial. O projeto nasceu de uma frustração dele. Preso em uma pontuação de 135 mil, Zeta se perguntou se a robótica poderia superar os seus limites. A resposta veio em forma de um exoesqueleto que combina motores, peças impressas em 3D e também visão computacional que é baseada em Yolo, rodando em uma placa NVIDIA Jetson. O resultado foi uma queda brutal na latência, de 50 milissegundos para apenas 17, e uma mira física assistida que parece extraída diretamente da ficção científica. Nos primeiros testes, a novidade parecia um verdadeiro fracasso. O dispositivo chegou a reduzir a precisão dele em 20%, mas depois de se adaptar e deixar o seu braço ser controlado pelos motores de inteligência artificial, Zeta começou a registrar os ganhos progressivos, 12%, 28%, 43%, até o salto final de 63%. E isso o colocou entre os 2 melhores do mundo. O funcionamento é tão impressionante quanto polêmico. O exoesqueleto se prende ao antebraço, com linhas de Kevlar e motores ajustando o pulso e solenoides clicando os dedos. Uma câmera de alta velocidade envia os dados para a inteligência artificial, que identifica os alvos e move a mão em tempo real. Diferente dos AIM bots digitais, esse AIM bot físico é uma máquina alternando o próprio movimento humano. Essa façanha é claro que levanta dilemas éticos do universo gamer. Enquanto os desenvolvedores combatem
os hacks de software há várias décadas, dispositivos físicos como esse aí são praticamente indetectáveis no ambiente online. Zeta brincou chamando a sua criação de um exoesqueleto anti-golpe ocular, mas deixou escapar algo ainda mais instigante: a possibilidade de, no futuro, integrar o sistema a elementos neuromusculares. Se isso acontecer, a linha entre a habilidade humana e o aprimoramento artificial pode se tornar quase que irreconhecível. E um vídeo viral nas redes sociais chinesas mostrou uma cena digna de ficção científica, mas com implicações bem reais. Em um teste controlado, um SUV elétrico disparou a sua bateria para fora do veículo numa velocidade tão intensa que foi assemelhada a um míssil sendo disparado, lançando a vários metros de distância. O objetivo disso tudo aí? Evitar que os passageiros fiquem expostos a explosões ou incêndios caso a bateria entre em fuga térmica. O sistema funciona como um airbag invertido. Sensores detectam o superaquecimento e, em menos de um segundo, acionam o mecanismo que ejeta essa bateria. O vídeo mostra a peça caindo em uma área forrada de travesseiros, enquanto equipes correm para apagar a fumaça com cobertores antifogo. Na demonstração, a bateria foi arremessada a uma distância de 3 a 6 metros, segundo informaram. Dessa forma, conseguiram separar realmente o risco do compartimento interno. Os defensores da ideia alegam que a ejeção pode salvar vidas, afastando a fonte do incêndio desses passageiros. Mas a crítica veio pesada e veio na mesma velocidade. Especialistas apontam que, em uma estrada real, a trajetória seria imprevisível. Uma bateria de centenas de quilos poderia atingir pedestres, outros veículos ou até mesmo atravessar faixas inteiras no tráfego. Para muitos, o sistema criaria um risco ainda maior do que o incêndio que pretende evitar. Além disso, em colisões graves, a deformação da carroceria poderia impedir a ejeção, deixando assim o perigo dentro do carro. O teste foi realizado durante a reunião de demonstração e intercâmbio de tecnologia de lançamento de bateria de potência, que aconteceu no último 19 de setembro deste ano, aparentemente organizada pelo Centro de Pesquisa e Tecnologia de Reparo de Colisões Automotivas da China. O SUV usado lembra bastante o modelo Aykara 3, mas a Chery, dona da marca, negou qualquer envolvimento bem rapidinho. E você que acha que o Realidade Impressionante é financiado pela China, tem razão. Brincadeira, não tem razão nenhuma. Financiado pela China. Queria mesmo ganhar uma boa grana de lá. Ou de qualquer outro país que seja. Mas escuta só essa aqui. Nos últimos dias, uma notícia ganhou o mundo. E nós falamos dela num vídeo anterior aqui. Ao prometer algo que parecia puro sci-fi, um robô humanoide capaz de engravidar e dar à luz, a China chamou a atenção do mundo inteiro. A história ligada a uma empresa chamada Kiowa Technology e ao inventor identificado como Zhihang Qifeng trazia imagens impressionantes de uma máquina com um útero artificial no abdômen e garantia que, em breve, esse robô humanoide grávido estaria disponível por menos de 100 mil yuans. Mas claro que teriam investigações independentes sobre essa alegação grandiosa aí. As verificações logo mostraram que as imagens divulgadas eram geradas por inteligência artificial e que o tal pesquisador aí sequer existia. A Universidade Tecnológica de Nanyang, citada como o berço do projeto, negou qualquer envolvimento nessa história. Em outras palavras, se tratava de uma farsa bem montada, mas uma farsa que é sustentada por visuais chamativos e por um enredo bem irresistível. A ideia de uma máquina carregar um bebê humano no seu ventre artificial. Mas, por trás dessa fake news aí, surge uma pergunta que é bem interessante. Até que ponto a ciência real já avançou na direção de úteros artificiais e também da chamada ectogênese? A resposta rápida e curta é que estamos ainda muito distantes de um robô humanoide grávido. A barreira mais fundamental é a placenta. Ela não é apenas um canal de troca, mas um órgão vivo que é adaptativo e que regula o oxigênio, nutrientes, resíduos e até mesmo a resposta imunológica entre a mãe e o feto. Replicar tudo isso aí com bombas e microcanais artificiais durante 9 meses é um desafio gigantesco. Outro obstáculo é o ambiente amniótico, o líquido que envolve o feto que tem funções que vão muito além da proteção. É ele que molda o desenvolvimento pulmonar, ajuda no fortalecimento muscular e mantém a temperatura ideal. Reproduzir essas condições por meses sem falhas ainda é inviável para nós. Além disso, há o problema de controle de infecções, da regulação hormonal e até da transição final para o nascimento do bebê, que é o momento que esse serzinho lindo aí tem que mudar completamente a sua fisiologia em questão de segundos. O que existe hoje são experimentos muito modestos, voltados para salvar prematuros extremos. Sistemas como os biobags já conseguiram manter os cordeiros em ambiente líquido por alguns dias ou semanas, conectados a circuitos externos que fornecem oxigênio e nutrientes. Esses estudos têm como foco, ao menos é o que indicam, a sobrevivência neonatal e não substituir a gravidez humana, que acontece de forma bem interessante. Ainda assim, os avanços chamam a atenção, tá bom? A possibilidade de criar sistemas que simulem parte do útero já abre caminho sim para a medicina, mas está longe de gerar bebês fora do nosso corpo. É por isso que os cientistas que são sérios são bem categóricos. Transformar essa ciência em um robô gestacional é, por enquanto, uma ficção pura. E essa talvez seja a grande lição dessa história que se tornou viral.
Imagens podem enganar, mas a ciência exige sempre provas. E aqui no Realidade Impressionante, você está sempre pronto para isso, né? Eu vou te trazer as novas tecnologias e vou mostrar o progresso delas, sejam elas reais ou não. Aqui você sempre fica sabendo se isso é verdade ou é mentira. Então você que pensa que esses robôs que a gente coloca aí são tudo CGI, esquece. Quando for CGI, você vai ver escrito assim, ó, CGI na tela. Eu coloco para você, fica tranquilo. Todas as fontes que você viu de tudo que você quer confirmar, pode usar na descrição e acessá-las. Obrigado por estar comigo por mais um episódio inteirinho e clica em uma das duas sugestões que vão estar na sua tela em alguns instantes. Nós nos vemos no próximo, tá bom? E se você chegou até aqui, é uma pessoa de confiança. Então digita aí, a Áurea já está no Realidade Impressionante. Clica no primeiro link da descrição e me ajuda se puder, tá bom? Assine a Áurea. Valeu? Tchau, tchau. E comenta aí, vou saber que você chegou até o final. A Áurea está no Realidade Impressionante.